nossa doutrina, a palavra doutrina quer dizer conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento da revelação. Então, foi a primeira lição que o presbítero Deraldo deu sobre doutrina de revelação. E ele falou da revelação geral. Então, é isso que nós temos que ter a nossa base. É a revelação da criação deste Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Por isso que, quando lembro em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, todas as coisas. Então, a primeira revelação é isto: nós temos que saber que o Criador, que o nosso Deus, criou tudo, tudo para a humanidade. Criou o homem, não é? E por isso que nós estamos aqui. E é maravilhoso quando nós estudamos a criação do mundo. Essa foi a primeira lição. A segunda lição foi dada pelo presbítero Marcos. É uma revelação especial. Então, é o conhecimento. Por isso que nós falamos doutrina. É o conhecimento. Agora nós vamos conhecer a doutrina especial, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o presbítero Marcos falou da salvação. É impossível viver nesta terra sem pensar na nossa vida eterna. E a segunda lição dada pelo presbítero Marcos foi a revelação. E a terceira lição foi dada pelo Guilherme. Domingo passado, nós pudemos estar aqui e ele falou sobre a Escritura. E a palavra ele baseou-se na palavra de Deus, lá em Timóteo, quando diz toda escritura é inspirada por Deus. Inspiração, o que é inspiração? É o sopro divino. Então, esta palavra, esta escritura, que contém 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, foram inspirados por Deus, foram escritos por homens, mas homens que receberam o sopro divino para escrever este livro. É maravilhoso quando nós pensamos nessa sequência de livros, né? Nesses 66 livros, quando Deus soprou, Deus inspirou o coração de homens, não no mesmo tempo, em tempos separados. É maravilhoso, né? E colocar na Bíblia esta ordem, né? Essa cronologia que a gente vai entendendo e vai desenrolando todos os acontecimentos. Então, até que o Guilherme mostrou os teólogos que defendiam, os teólogos reformadores que defendem a Bíblia como uma inspiração divina. Depois ele mostrou também que neste pós-modernismo, nessa corrente liberal que está entrando no nosso mundo, há teólogos que falam que não, que a Bíblia não foi totalmente inspirada por Deus. Apenas a parte da salvação. Mas nós que cremos que foi inspirado por Deus, nós não podemos deixar estas doutrinas, essas correntes entrar no nosso coração. Por isso que nós estamos estudando para que a gente tenha a certeza que nada venha mudar o nosso pensamento, porque este livro foi totalmente inspirado por Deus. Aí o Guilherme pôde mostrar os teólogos de hoje que rebatem a fala dos reformadores. Mas nós temos que estar firmes que a palavra de Deus, ela foi inspirada. Quando nós até devemos ter no coração, toda escritura é inspirada por Deus. Não podemos esquecer, para que ela seja útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, na educação da justiça, a fim de que todo homem seja plenamente habilitado. Então, essa foi a terceira lição do domingo passado. E hoje, vamos abrir a quarta lição, fala inerrância. Essa palavra, poucas vezes a gente ouve, mas os teólogos que usam bastante quando a gente estuda a teologia sistemática, né? Ela fala da inerrância. Inerrância vem a palavra de erro. Nós erramos. Erramos dia a dia, né? Muitas vezes. Mas a palavra do nosso Deus, a Escritura Sagrada, ela é inerrante. Perceberam? Ela não tem erros. E hoje nós vamos ver que aonde que alguns teólogos modernos da corrente liberal quer colocar que essa Bíblia tem erros, mas para nós, sabendo que a Escritura é inspirada por Deus, nós temos que ter essa certeza. Ela é inerrante. Guarde no coração essa palavra, inerrante. Quase a gente não ouve falar. E o que fala a nossa Bíblia? A Bíblia, a Escritura, ela aborda tantos assuntos, não é? Ela aborda a salvação, mas também ela fala de poesias, fala da parte geográfica, de uma maneira não científica. Mas para saber que a Escritura Sagrada está firmemente baseada na palavra, que não tem erro, que ela é inerrante, nós vamos ver alguns versículos que abordam essa confiança de não ter erro. Inerrante, a Escritura Sagrada é inerrante. Vou repetir várias vezes para que a gente possa estar sendo, essa palavra estar entrando no nosso coração e a gente ter firmeza diante de qualquer corrente que venha nos abalar, né? O Salmo 119, o versículo 142, vocês sabem que o Salmo 119 é o mais longo que tem, ele tem 170 versículos, né? E deu certo, que bom, viu? Eu não tenho muita experiência na tecnologia, mas graças ao Renan já colocou lá o Salmo 119, o versículo 142. O que fala a palavra? A tua justiça é justiça eterna. Eu até grifei, é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Olha como que a gente tem que firmar na palavra de Deus, sabendo que ela é verdadeira. A justiça de Deus é uma justiça eterna, não há mudança. E a lei do Senhor, ela é perfeita, é a própria verdade. Deu para entender, irmãos? Então, nós estamos nos firmando que a nossa Bíblia, que a palavra de Deus, que é a Escritura, a justiça dela não tem nada que modifica. É verdade, é eterna. Depois, ainda no Salmo 119, o versículo 160, diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Olha, as palavras que estão na Escritura são verdade desde o começo. Desde Gênesis, eu não tenho que ter dúvida, porque está escrito no Salmo 160 isso, para a gente colocar no coração que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre, eternidade. Então não há mudança. A justiça de Deus é perfeita. E as palavras, tudo que tem na Escritura, verdadeiro. E ainda, Provérbios 30, os versículos 5 e 6. Diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então, toda palavra de Deus é pura. Ela serve de escudo, de proteção para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras.
para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Gente, olha como é importante este versículo, como ele está mostrando para nós que esta palavra, toda a palavra de Deus é pura, é limpa, não tem nada nosso, do homem, acrescentando. Tudo foi inspirado por Deus. E ainda ela fala, para que ela serve de escudo para nós e não acrescente palavras nenhuma. Eu não coloquei esse versículo, mas eu gosto muito lá em Apocalipse, todo mundo conhece, a gente lembrar, lá em Apocalipse, lá o último versículo, no 22, eu não digitei, ele diz assim, porque é o versículo 18. 22, 18. Ele diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritos neste livro. Amém? Então, está bem claro que que a Escritura é inspirada por Deus, ela é inerrante e que ninguém pode, nenhum ser humano pode acrescentar alguma coisa na Escritura Sagrada. Até aqui estão entendendo? Acompanhe, né? Podemos afirmar que ela não contém. Não contém. Vocês perceberam? Não tem? Está escrito, foram inspiradas por Deus, né? Agora tem Mateus 5, 17 e 20. Agora no Novo Testamento, né? Quando Jesus estava lá falando das bem-aventuranças para os seus discípulos, quando ele subiu ao monte, ele estava ensinando os discípulos. Olha o que ele falou sobre a Escritura. Não penses que eu vim revogar a lei. Quer dizer, e nem ou de profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. O que é revogar? É tirar ou mudar a lei, né? Ele não veio para mudar a lei. Jesus está falando para os discípulos: olha, eu não vim para mudar a lei. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade, Jesus continuando falando aos seus discípulos, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Preciosa essa palavra, gente. Vocês perceberam como que é pesada, que Jesus estava ensinando os discípulos que vai ser cumprido tudo o que está escrito na palavra do Senhor. E continuando, aquele, pois, não achou? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus está mostrando a preciosidade que tem nessa, que a gente tem que obedecer. E se alguém desviar o mínimo do mandamento da lei de Deus, o menor mandamento, fala, não, isso aqui não é certo. E eu ensinar a alguma pessoa, olha, que responsabilidade, ele diz assim, será considerado o mínimo do reino dos céus. E agora, se nós ensinarmos a verdade que está na Escritura, nós
estaremos levando as pessoas para o reino dos céus. E tem um último versículo aqui, que eu acho que o Renan não conseguiu, que vai servir para a nossa leitura no final, que encontra João. Eu estou lendo rapidinho isso aqui para mostrar para vocês como a Bíblia é inerrante, não tem erros, para que depois eu possa falar correntes que estão entrando. Então, João, no Evangelho de João, capítulo 20, nos versículos 30 e 31, qual é o objetivo do Evangelho? Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Esses dois versículos vão servir para a nossa leitura, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos outros sinais que não estão escritos aqui na Bíblia. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, vida em abundância. Entenderam até aqui? Nessas leituras que nós pudemos fazer, é necessário a gente ter feito essa leitura para que a gente saiba que a palavra do nosso Deus, ela é preciosa. E ela também não aborda, ela não fica procurando provar cientificamente. Não, ela fala somente aquilo que atinge o nosso coração, né? Então, ela não fica preocupada em falar sobre a ciência, vamos pensar na criação do mundo, olhando cientificamente. Não, aquilo que ela falou em Gênesis 1 basta para o nosso coração. Nós lemos e não nos preocupamos espiritualmente, mas cientificamente. Os homens hoje tentam provar, não é, a criação do mundo de outra forma. Mas como nós conhecemos a palavra, nós temos certeza que aquilo que está foi tudo criado por Deus. E alguns teólogos, como eu já disse, eles estão preocupando. Pode continuar olhando aqui na apostila, na página 15, e vocês têm que estar seguindo a apostila. E, então, alguns teólogos acham que somente a salvação, só a parte do evangelho que é correta, é aquilo que preocupa. Agora, o resto não tem mais importância, mas nós temos que ter certeza que quando a gente lê a Bíblia, a Escritura, desde o começo, quando a gente lê Isaías, por exemplo, 9:6, porque o menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele está falando de Jesus Cristo. Então, há uma sequência, há uma relação. E os teólogos de hoje acham que somente uma parte deve ser aceita, né? Mas nosso objetivo desta lição hoje, olha aí no segundo parágrafo, no segundo parágrafo diz: o objetivo da Escritura é dar o conhecimento necessário da salvação através de Cristo Jesus. Então, o objetivo nosso é de falar que a palavra de Deus, ela é inerrante e que através dela eu consigo a vida eterna se eu aceitar Jesus como o nosso Salvador. E quando Paulo falava com Timóteo, ele diz assim: Timóteo, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí encontra-se em Timóteo 3,15. Então, Paulo já está falando para Timóteo. Lembra que Timóteo foi aquele que cresceu junto e que seus pais ensinavam a escritura desde pequeno, né? Sua mãe e sua avó. Seu pai, o pai dele era grego. Então, a mãe e a avó de Timóteo educaram Timóteo ouvindo a palavra de Deus.
E ele foi um grande amigo, um grande filho de Paulo. E Paulo diz assim, ó, você conhece as Sagradas Letras. E essas Sagradas Letras podem tornar-te sábio. E ele está falando para nós também. Você conhece a Escritura Sagrada, você conhece a Palavra de Deus. E ela pode te tornar sábio, ela pode te dar conhecimento, né? Para quê? Para que a gente tenha a salvação, a vida eterna. Geralmente nós esquecemos de falar, né? Tudo é maravilhoso nesse mundo, mas nós esquecemos que nós somos passageiros e que nós vamos morrer e que nós vamos acertar as nossas contas e que se nós não aceitarmos, enquanto nós estivermos nesta terra, Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não vamos ter direito à casa que lá a palavra diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria. Então, gente, é isso que eu quero esta manhã, que a gente possa entender como é preciosa a palavra de nosso Deus. Mas, agora vem as teorias, né, para mostrar que existe base científica na Bíblia, só que ela de uma forma bem resumida, de uma forma que a gente lê não se preocupando em fazer experiências, né? E há 4 tipos que o autor aqui coloca. A primeira forma de a gente ver a parte científica chama-se resumindo. Depois a segunda é informal. A terceira, do ponto de vista de observador. Eu quero falar resumindo. Quando a gente lê a palavra em Gênesis, do capítulo 1 até o 11, olha quantos acontecimentos tem em poucos versículos. Ele fala da criação do mundo, depois ele fala do homem, quando ele faz o homem. Eu fico assim, a gente fica imaginando hoje que a gente já conhece, todos nós conhecemos que nós temos o aparelho respiratório, circulatório, digestivo. Deus colocou o homem, quando ele fez o homem daquele barro, olha que coisa maravilhosa, ele não fez cientificamente a experiência que os homens fazem hoje, que nós aprendemos na escola, né? Ele fez já completo, né? Nós temos o aparelho respiratório, digestivo. Oh, é maravilhoso. Então ele contou rapidinho que ele fez o homem, depois ele fala sobre o pecado, fala sobre Adão e Eva, depois dos filhos de Adão que pecaram, e depois ele fala de Noé, ele fala do dilúvio científica. Ele fala depois, o último versículo, ele fala assim: então Deus fez uma aliança com Noé e colocou o arco-íris. Nós sabemos hoje de onde vem o arco-íris, não é? Cientificamente, ele colocou de uma maneira bem simples, mas que lhe deu poder para o homem que pudesse estudar e que hoje nós sabemos, né? Tudo isso. Ele contou de uma maneira resumida. Em 11 capítulos, ele contou tudo isso com base científica. Não é maravilhoso? Então, a palavra do Senhor, ela tem o eixo científico para que os homens pudessem completar o estudo, né? Mas aqui na Bíblia, ele reduziu, ele resumiu de uma forma que nós entendemos. Leia de 1 a 11, para vocês verem que maravilha. Tudo certo? E depois no 12 até o 38, e ele vai contar com um longo tempo, com muitos capítulos. E o 11 ele contou coisas preciosas. E depois ele contou a história de Abraão, depois Abraão, a Sara, e vai contando, chegar até José, que foi bisneto do Abraão. Então, essa é a forma resumida usada aqui na Escritura. Mas esse resumo tem tanta coisa preciosa. A segunda forma, que ele já pode virar
apostila, porque nós temos que olhar aí na página. Na segunda parte, começando lá, a informação. Então, a primeira parte foi resumida. Agora, a informação. A Bíblia, ela não usa uma linguagem culta, uma linguagem difícil. Não. Até aqui, ele diz uma linguagem científica. Ele diz assim, que seria anacrônico. Olha essa palavra, anacrônico. Anacrônico está em desacordo com o costume de uma época. Então, a Bíblia não está falando palavras difíceis. Às vezes a gente fala, eu não entendia, eu não entendo a Escritura porque ela é muito difícil. Não, a Bíblia não tem a palavra culta mais difícil para nós entendermos. Todos nós podemos compreender. Só pedir para o nosso Deus inspiração, para que o Espírito Santo nos coloque prontos para entender a palavra. Então, quando eu ler a Bíblia e quando eu não entender a Bíblia, o que eu vou falar, Senhor, eu não estou entendendo, não é? E é tão maravilhoso que o Espírito Santo fala por nós, e fala no nosso coração e a gente entende. Então, anacrônico é porque a leitura, a escrita não é uma escrita científica moderna, anacrônica está em desacordo na época que foi escrita, tudo certo? Usos e costumes da época. E aí Calvino, o reformador Calvino, ele entendia que a Bíblia é a mensagem de Deus, olha como ele entende, a Bíblia é a mensagem de Deus acomodada, adaptada à capacidade humana limitada. Foi isso que eu falei, que você não entende a palavra, peça para o Espírito Santo. Calvino está falando aqui, a Bíblia é a mensagem de Deus adaptada a cada um de nós. Porque nós somos incapazes, nós temos uma visão limitada, mas Deus, ele é ilimitado, né? E Calvino diz assim, ele compara essa mensagem de Deus como o pai quando começa a ensinar a criança, quando a criança começa a falar, ele começa a falar simplesinho para a criança entender. E assim é a palavra de Deus, né? Ela começa de uma maneira simples, mas o Espírito Santo vai nos enchendo e a gente entende a palavra. E agora, do ponto de vista do observador, olhando para a palavra, aí ele leva em conta a cultura, a capacidade de descrição do autor humano. Então, o que acontece aqui, do ponto de vista nosso, né? A Bíblia fala assim, lá em Levítico, ele fala dos animais que a gente não pode comer, os animais impuros, obrigada por essa palavra, os animais impuros. Ele fala assim, ele coloca, não pode comer tanta coisa, não pode comer as aves. E coloca o morcego como uma ave. Ele voa. Nós não vamos discutir a Bíblia. Mas, depois, cientificamente, os homens classificaram os animais, né? Em aves, répteis, classificação de mamíferos, né? O que eles chegaram a... O homem chegou à conclusão que o morcego é um mamífero e que voa. Mas a Bíblia falou que ele voa, que ele é uma ave. Nós não vamos discutir. E realmente ele voa, e tudo que voa é uma ave. Então, aí, quando nós lemos, a gente fica tranquilo. Mas quando, no olhar científico, já muda. A Bíblia está falando que é uma ave, mas ele é um mamífero, porque foi classificado depois como um mamífero, uma ave que voa, né? E deu para entender aí como que a visão científica do homem e como a Bíblia apresenta. Outra coisa, ele fala sobre o movimento, que o Sol girava em torno da Terra. Isso aí, de estudos científicos, nós sabemos que a Terra tem dois movimentos, de rotação
e de translação. O rotação ele faz em torno do Sol, dando o dia e a noite. E o 365 dias, que é o de translação. Isso cientificamente, mas a palavra do Senhor fala, olha, em algumas o vento ruidoso, o sol girando em torno da terra. Geralmente nos livros poéticos de Salmo fala isso. Mas nós, tudo que tem na Bíblia, a gente olha com um olhar vindo de Deus. Ele que criou todas as coisas. Quando nós olhamos para o sistema solar, para as estrelas, né? Que é o homem mortal, para falar alguma coisa. E é isso aí, do ponto de vista nosso, do ponto de vista já cientificamente. Entenderam? Aí, ó, tá vendo? Já leva, é o olhar humano, né? Agora, a nossa. Deixa eu só olhar. Agora tem algumas perguntas, algumas objeções, alguns argumentos que geralmente os críticos colocam. Então, agora vamos ver os argumentos. Por que as pessoas acham os defeitos, os erros da Bíblia? Primeira coisa, os teólogos de hoje acham que a Bíblia contém erros gramaticais. A palavra do Senhor foi escrita homem. E a gente diz autógrafo, a primeira escrita dele. Imagino como foi, não tinha papel. Eles preparavam o couro do animal, né, para poder fazer os pergaminhos. E era escrito em hebraico, em grego. O hebraico é que lê de trás para frente, não é? Depois tem o grego. E Jesus falava em aramaico. Olha, alguém já fez alguma tradução em inglês? É fácil quando a gente traduz a palavra. O inglês, nós que somos, né? A gente coloca lá, oi, nós, e né? E temos dificuldade em encontrar verbos para completar a frase. Imagina em hebraico, imagina em grego. Alguém entende hebraico, grego? Eu, não é? Mas lá era a língua deles. E Jesus falava em aramaico, gente. Olha que tradução. Então, esses argumentos achando que a Bíblia tem erros. A Bíblia tem erros gramaticais. Mas não. Por quê? Elas foram traduzidas e hoje já não tem nem mais alguns daqueles pergaminhos, porque ó, o tempo que foram escritos. E as traduções. E tudo adaptado. A nossa Bíblia mesmo, olha, Almeida, revista e atualizada. Almeida, atualizada. Nova V, nova versão internacional. Olha quantas, procurando usar palavras que a gente possa entender. Então, ela vem se atualizando. Mas o argumento de alguns teólogos é dizendo que elas têm erros gramaticais. Então, a Bíblia não usa uma norma culta. Ela utiliza, sim, às vezes, de algumas figuras de linguagem, né? Como ele exagera um pouco, fala hiper, ela explica de uma forma para chamar a atenção. Entenderam? Primeiro argumento. Depois, ele vem falando sobre dados cronológicos imprecisos. Gente, quando a gente lê a Bíblia, lá em Gênesis, né, da cronologia, lógico que os autores não falaram, Deus falou assim, ó, hoje nós vamos escrever para a Escritura Sagrada. Não foi assim. Cada um escreveu numa época, né? Então, as datas
foram diferentes, a cronologia foram diferentes. Por quê? Homens diferentes escreveram a palavra do Senhor. Mas os teólogos, as pessoas, têm como argumento isso. A Bíblia não tem uma cronologia certa. A Bíblia não fala os fatos certos. Não, ela é perfeita. Quando nós lemos a palavra do nosso Deus, de ponta a ponta, a gente pode entender a história, mesmo sendo feito em épocas diferentes. É tão maravilhoso isso, né? Quando a gente pensa, quando a gente olha a Escritura, quando a gente lê a Escritura, como é gostoso saber dos fatos. Não sei se vocês acompanham a leitura que a gente faz diariamente com a PI de Londrina. Eles procuram colocar os fatos assim, aquela leitura diária que a gente vai lendo, vai como que fala? Alimentando, não é mesmo? Aquela palavra que vai fazendo a gente entender desde o começo da Bíblia. Então, a gente tem que ler a Bíblia não correndo. E aqui, então, ele diz assim, olha, no que diz respeito aos dados históricos de uma passagem bíblica, um leitor desavisado pode dizer injustamente que determinado texto traz uma informação imprecisa ou contraditória. Mas a própria Bíblia demonstra que os autores, muitas vezes, selecionavam momentos históricos visando defender de seu ponto teológico e nem sempre se preocupavam em oferecer a história seguindo uma ordem cronológica. Então, ele cita aqui alguns evangelistas que procuram falar sobre alguns sinais realizados por Jesus, né? Veja aquele versículo que eu coloquei, João 20, que vamos servir para nossa leitura. Dê uma olhadinha em João 20, o versículo 30 e 31. Vamos ver se ele... é esse mesmo. Olha lá. Diz assim, na verdade, vou repetir outra vez para que a gente possa entender, porque João diz lá, o autor faz assim, o evangelista João, para o seu material, seleciona 7 sinais realizados por Jesus, muito provavelmente não tendo uma ordem cronológica. Olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Gente, se nós temos todos, quando lemos o Evangelho, né, a gente vê quantas coisas, quantos milagres Jesus fez, mas não foram todos registrados. João está falando, olha, são muitos os milagres que Jesus fez e não estão escritos neste livro. Olha só, depois ele diz: estes, porém, foram registrados. Os evangelhos estão aqui, foram registrados para quê? Para que a gente creia que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui estão, então, os 7 sinais que o apóstolo João nos deu, né? Que Jesus, o Cristo, ele veio, é o Filho de Deus. E, se nós crermos, nós vamos ter a vida eterna. E ainda ele continua falando sobre as diferenças que aparecem na Bíblia, na maneira de expor. Ele fala de Mateus e Lucas, quando ele conta a tentação de Jesus. Abram lá, Mateus 4, eu não vou ler, só para que a gente saiba. Mateus 4, agora nós vamos usar a Bíblia no finzinho. Mateus 4, de 1 a 11. E vamos deixar marcadinho também Lucas
O Lucas é o médico, né? E então ele também colocou a mesma passagem quando ele fez a pesquisa sobre a vida de Jesus. Olha, os dois evangelhos foram escritos em épocas diferentes e olha como eles escreveram, como eles apresentaram a mesma passagem de Jesus, né? As quatro. Olha, a tentação de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas. A tentação de Jesus em Mateus. Ele começa assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha como Lucas conta. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Puderam ver a diferença? É a mesma coisa, só que eles estão falando em palavras diferentes. No versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha Lucas, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. A mesma passagem bíblica, vista do ponto, olhando a maneira que esses dois apóstolos puderam falar, apresentar aqui na Bíblia. Então, mas é a mesma coisa. Se nós continuarmos lendo, só o linguajar é diferente, mas a gente entende as duas formas. Então, quando olhamos e lemos esta passagem aqui na nossa apostila, nós vamos ver que o mesmo material é a mesma forma colocada na palavra de Deus, apresentada, ela tem formas diferentes, né? E isso aqui não significa que a palavra do Senhor está errada. Não nos leva à inerrância, porque eles estão apresentando de uma forma, cada um do seu ponto de vista. É como se nós fôssemos contar alguma história, eu conto de uma forma, o outro irmão conta de outra forma, mas levando para o mesmo sentido. Bom? Entenderam aqui? Então, cada vez mais nós temos que ter firmeza. A Escritura é inspirada por Deus e é inerrante. Mais um pouquinho, a letra C agora. Citações imprecisas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Quer dizer, imprecisas, que alguma passagem do Antigo Testamento é vista lá no Novo Testamento, não da mesma forma. Quando a gente vê Hebreus 11, olha lá, Hebreus 11, quando ele fala da galeria daqueles homens, né? E veja como que ele fala, como ele destaca de forma sucinta, de uma forma bem simples. Ele fala de povo, né? Diz assim, ó, Hebreus 11, eu só vou falar um pedacinho para não demorar. Pela fé, por exemplo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé foi divinamente avisado. Pela fé, Abraão. Então, aqui no Novo Testamento, ele reduziu. Agora, se eu quero saber o que aconteceu lá com Abraão, eu tenho que ir para o Antigo Testamento. Lá ele descreve, no Antigo Testamento ele descreve. E aqui o Novo Testamento se refere, em poucas palavras, o que aconteceu no Antigo. Entenderam? Continuando lá. Voltando na nossa apostila, né? Então, é importante, no último
parágrafo assim. Assim, é importante saber que nem sempre os autores registraram exatamente as palavras de um profeta ou apóstolo como eles pronunciaram. O registro nem sempre contém a palavra exata. Ou aqui tem duas, ipsisma, né, voz exata. O significado da mensagem é precisamente correto, mas não necessariamente as palavras são exatamente as mesmas pronunciadas. Bom, entenderam então que o Antigo Testamento ele descreve e o Novo Testamento ele fala, ele indica, mas de uma forma resumida. E ainda outro argumento para falar que a Bíblia não é inerrante, falando que os dados numéricos são imprecisos. Lembra quando Davi fez o primeiro censo? De que forma que ele mandou contar? Ó, quantas pessoas aí. Então é de uma maneira geral, porque contar cabeça por cabeça, né? O censo é assim, faz de uma maneira geral. E a Bíblia, então, apresenta essa ordem quando tem, por exemplo, quando Jesus, lá no pão, que foi abençoado, e ele ele fala, tinha 4.000 homens, sem contar as mulheres, crianças, não é assim? Não é assim? Então é de uma forma geral. Mas isso não vem atrapalhar nada na nossa leitura. A gente tem aquela visão, puxa, né, 4.000 pães, 4.000 pessoas para comer, comeu aquele pão. Então a gente tem uma visão de grande quantidade. E esse argumento eles colocam para dizer que a Bíblia não foi contada, não tem sustentação, não tem firmeza, não tem base, porque não foi contado cabeça por cabeça, né? Ou pessoa por pessoa. É de uma forma total. Chegamos quase ao final para ler a conclusão aqui do nosso autor. Exatamente, é a quantidade de pão que alimentou aquele povo, né? E tinha homens, mulheres, crianças, né? Porque Jesus é maravilhoso, ele sabia que ele não ia multiplicar um pouquinho, né? Ele já fez aquela abundância. E por isso que nós crentes também gostamos de fartura, né? Sempre a nossa mesa é farta, cabe para muitas pessoas. E quando a gente vê que o coração desse Jesus é tão maravilhoso que sobraram 12 cestos de pães, né? Então essa ordem assim numérica que não é contado exatamente na Bíblia, para nós não tem importância. Ela continua inerrante. É isso que eu quero que fique no coração nesta manhã. A Bíblia é inerrante. E a conclusão. E eu vou dar um conselho: leia a apostila em casa para vocês verem como é gostosa e quanto ela traz de sabedoria. A conclusão. Eu vou ler a conclusão porque o nosso minutinho está no. Tá aqui. Mas eu quero falar uma coisa antes, depois da conclusão. Além de todas as objeções destacadas acima, ainda nos deparamos com o fato de que encontramos pequenas diferenças em alguns manuscritos. Então, deixamos para o final o último esclarecimento, porém muito importante, quando defendemos que a escritura é inerrante. Estamos nos referindo apenas aos autógrafos. Autógrafos é o escrito pela própria mão, autógrafos, eu já falei no começo. Então, aquilo que saiu da mão, da pena dos autores. Não temos mais os autógrafos, aqueles pergaminhos, mas somente inúmeras cópias que comprovam a existência dos mesmos. A Bíblia é, sem dúvida, o registro histórico mais bem documentado e comprovado pela arqueologia. E quando se compara a grande quantidade de cópias, a conclusão é que em 99% eles concordam. E mais importante ainda, estas pequenas diferenças e nada afeta as doutrinas cristãs. Amém? Mas eu quero deixar para vocês que a palavra de Deus deve ser amada, deve ser estudada,
deve ser obedecida e deve ser anunciada. São 4 coisas importantes, então. A Escritura, ela é inerrante, então ela deve ser amada, estudada, obedecida e anunciada. Por quê? A base da teologia bíblica é sola Escritura. Sola Escritura, somente a Escritura. Amem a palavra, estudem a palavra, obedeçam a palavra, para que a gente possa ter a vida eterna. Amém? Vamos orar? Santo poderoso Deus, Tu és grande. Nós te louvamos, Senhor. E quando estudamos a Sua palavra, nós nos apaixonamos, porque a palavra é maravilhosa. Senhor, meu Deus, que a gente saia nessa confiança, que a palavra é divinamente inspirada por Deus e ela é inerrante, Senhor, e que possamos amá-la, estudá-la cada dia mais e anunciar a Sua palavra neste mundo pós-moderno tão difícil, Senhor, mas que nós sejamos os mensageiros da Sua palavra. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Passa a palavra à superintendente.